Olá a todos, eu me chamo Noêmia Cecília, sou professora de português, literatura brasileira e redação, e esse vai ser o nosso curso de literatura brasileira. Vou falar um pouco de mim, eu tenho experiência em cursos preparatórios, diversos tipos de cursos preparatórios, mas também preparatório para o Enem, para o vestibular de uma forma geral. A minha formação é português e italiano, eu fiz letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e, no momento, eu sou professora de português para o ensino fundamental e também para o ensino preparatório para o concurso do Enem. Tenho pós-graduação em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. O assunto arte, principalmente o assunto arte e o assunto cultura, são dois assuntos que eu gosto muito. As minhas aulas de literatura brasileira, elas sempre envolvem a arte de uma maneira geral, o estudo do contexto histórico, para que a gente possa entender por que determinado tipo de literatura se desenvolveu, determinado estilo de época se desenvolveu naquele período. Então, isso é muito importante, né? Saber um pouquinho de história, né? Da história do Brasil, porque isso fica bem contextualizado. Gosto de línguas, falo português, inglês, francês, italiano, gosto e continuo sempre aprendendo alguma coisinha a mais. Bom, mas enfim, vamos falar do nosso curso, né? Esse curso de literatura brasileira. Primeiramente, nós vamos ver o que é literatura. Vamos analisar as principais correntes literárias no Brasil, né? Vamos começar a partir da literatura de informação, que chegou até aqui ao Brasil, e como eu disse anteriormente, vamos examinar o contexto histórico para poder entender, compreender bem o porquê do desenvolvimento daquele estilo de época, examinar as questões de concurso, em especial as questões do Enem, para que nós possamos entender qual é a filosofia da prova do Enem. Isso é de extrema importância. Se você entender a filosofia da prova, as suas chances de passar são muito grandes. E você guarde essa informação para tudo, não só para a prova de literatura brasileira, para todas as outras provas que você vai fazer do Enem, que você consiga entender bem qual é a filosofia da banca em relação à literatura, mas também qual é a filosofia da banca em relação à história, química, matemática. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Bem, mas o que é literatura? Se você for até o dicionário, você vai ver que lá no dicionário existem várias definições para a literatura. Uma das definições do dicionário é que a literatura é um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, pertencente a um país, época ou gênero, tá? Então essa definição ela é muito interessante porque ela nos mostra que a literatura ela é a língua em sua forma artística. Então, a literatura ela é uma expressão artística dentro do contexto da língua portuguesa. Bom, agora nós vamos ver isso daí na prática, né? Porque na teoria fica muito bonito, mas precisamos entender na prática. Eu trouxe um soneto de Camões, o maior poeta da língua portuguesa. Então a gente pode dizer que ele é o maior artista da língua portuguesa, Camões. E aí nesse soneto de Camões, olha que coisa linda que ele diz, olha. Lida serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas, doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser formosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor,
mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Olha que lindo. E ao lado nós temos uma obra que é uma pintura de Sanzio, A Mulher com o Unicórnio. Ela está lá na Galeria Borghese, em Roma. Então, eu gostaria que vocês analisassem, né? Se a tivessem no poema, mas também na pintura. Porque a pintura é obviamente arte, ninguém tem nenhuma dúvida disso, né? Mas a literatura também é arte, o poema é arte, é a subjetividade do artista. Então nós temos aqui, nesse caso, dois artistas, o pintor e o poeta. E aí tratando do mesmo tema. O interessante aqui, como eu disse, né, que nós veremos na prática, esse texto, junto com essa pintura, caiu numa prova do Enem. E nós temos aí, então, as perguntas da prova. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participam do mesmo contexto social e cultural. Vejam bem, mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema? Bom, gente, exatamente. Nós temos aqui a mulher com o unicórnio e ela está, né, segurando um unicórnio e não existe nada de realista nisso. Então, provavelmente não é essa a resposta. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciada pelos adjetivos do poema? Não, também não. Muito pelo contrário, porque no poema, se você chegar ali na segunda estrofe, né, do soneto, você vê o quê? Que ele diz que a mulher ela é moderada e graciosa. Obviamente que a B não cabe, né, como resposta, porque não existem excessos aí, muito pelo contrário, né? É aquela coisa moderada que você também consegue observar muito bem na pintura. Olha o semblante dessa mulher, né? A mulher com o unicórnio. Olha o semblante dela sereno, exatamente como o poema, um semblante moderado e gracioso. Então também não seria essa a resposta. Apresentarem um retrato ideal de mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Aí sim, aí a gente consegue perceber essa questão do retrato ideal de mulher, sobriedade, equilíbrio, estão presentes nos dois tipos, nas duas expressões artísticas, tanto no texto literário como nessa pintura aí, tá? Então, a resposta é a letra C, mas vamos continuar olhando. Ó. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher? Não. Apresentarem um retrato de mulher, ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Gente, não dá para perceber, obviamente, nenhum conflito interior nessa mulher, né? E também no nosso texto aqui de Camões, né, que fala sobre serenidade, que fala sobre moderar, a mulher ser moderada, ela ser graciosa. Então também não cabe. Então, a resposta certa, obviamente, né, já chegamos a essa conclusão, é a terceira. No caso, seria a letra C, né, porque a prova do Enem é de A a E, A, B, C, D, E. Tá certo? Então, é a letra E. É a letra C. Então, gente, voltando aqui à nossa temática, a literatura, o que ela é? Ela é a expressão artística dentro do contexto da língua portuguesa. E assim como em outras artes, o artista ele tem os seus mecanismos, como no caso do pintor, ele tem as tintas, ele tem o pincel, né? E daí, a partir daquelas tintas, daquele pincel, ele vai extrair a sua subjetividade. O poeta ele tem a palavra e ele também vai extrair a sua subjetividade, tá certo? Então aí o primeiro item que de característica da literatura nós temos a subjetividade, qualquer literatura, não só a brasileira,
né? O que é subjetividade? É o eu, é o íntimo, é o foro íntimo. O poeta, ele vai dar a definição dele para o mundo. E aquilo ali é muito pessoal, né? Então, uma outra característica da literatura é a pessoalidade. A literatura, ela não é impessoal. Ela não está apenas mostrando os fatos, né? Ela é subjetiva. E o poeta, ele usa como recurso a figura de linguagem e também a conotação. A conotação é utilizar a linguagem em seu sentido figurado, e nós fazemos isso através das figuras de linguagem. Ao longo de todas as aulas, nós vamos discutir desse primeiro momento aí da literatura, né, de literatura brasileira 1, nós vamos discutir subjetividade, conotação, figuras de linguagem, pessoalidade. Vamos estar sempre voltando a esses pontos, tá bom? E nossas aulas vão abordar todos os aspectos da literatura brasileira no Brasil, começando pela literatura do período colonial, passando pelo barroco brasileiro, que existem muitas diferenças entre o barroco do barroco europeu, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo, modernismo, pós-modernismo. E vamos aí observar e examinar, analisar as questões do Enem que envolveram esses tópicos, tá? Que envolveram esses assuntos, porque o nosso interesse é que você passe no Enem, é claro, né? Que você seja aprovado. O meu interesse é esse, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula introdutória e vamos nos ver na próxima aula. Muito obrigada!